Olá pessoal do Me Salva, vamos lá então para mais um exemplo. Esse agora é um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos ver como é que a gente se sai. Um comerciante comprou uma peça de tecido de 100 metros por R$ 800. Se ele vender 40 metros com 30% de lucro, 50 metros com 10% de lucro e 10 metros pelo preço de custo, quanto que vai ser o lucro final desse comerciante? Bom, vamos parar para pensar aqui. Gente, isso aqui é um clássico exercício, né, de proporção com porcentagem. Se bem que porcentagem é uma proporção, né? Então tá tudo bem relacionado. Mas o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, tá? Olha só, nós temos 100 metros que custou R$ 800. Se a gente fosse fazer uma regra de 3 de cabeça aqui, quanto que custou cada metro? Cada metro custou 800 dividido por 100, que daria R$ 8. O preço do metro do tecido é R$ 8, um tecido bem caro por sinal, né? Então olha só, se ele vender 40 metros por 30% de lucro, 50 metros com 10% de lucro, 10 metros pelo preço de custo. O primeiro passo que tu tem que fazer aqui é saber quanto que custou cada uma dessas metragens. Então olha só, eu tenho 100 metros de tecido. Quanto que eu quero? Eu quero 40 metros que eu vou vender com 30% de lucro, certo? Então eu quero 40% do quê? Dos R$ 800, que eu quero saber quanto é que custou esses 40 metros, certo? Por acaso aqui, acabou, né, que o denominador é 100, porque são 100 metros de tecido, e isso daqui nos revela uma porcentagem direto, assim, né, super fácil de enxergar, 40%. Mas esse método que eu usei aqui poderia ser de qualquer forma. Digamos que eu tivesse, sei lá, 57 metros com 30% de lucro e eu comprei 163 metros de tecido. Seria 57 sobre 163 vezes 800, que daria o valor, né, a mesma coisa que a gente acabou de calcular aqui. Então olha só, rapidamente aqui a gente corta esses dois zeros com esses dois zeros. 40 vezes 8 dá quanto? Dá R$ 320. 40 metros de tecido custa para o comerciante R$ 320. Agora a gente vai calcular o quê? Quanto que custa os 50 dos 100 metros de tecido? Vezes quem? Vezes o 800, que é o preço total. 50% é a mesma coisa que a metade, né? É bem simples de fazer isso aqui, nem precisa fazer muita conta. Então isso aqui é o quê? Isso resulta em 400. Se tu não entende, né? Corta dois zeros, 50 vezes 8, 400. Mas é muito fácil, mais fácil tu ver, né? 50% como sendo um meio. E beleza, agora a gente vai tirar o último deles, que é o 10%. 10% dos R$ 800. A gente vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 10 vezes 8, que dá R$ 80. Se tu quer saber se tu acertou, o que que tu faz? Soma todos esses caras aqui e o que que isso vai resultar? 320 com 400 com 800, com 80, dá justamente os nossos R$ 800 iniciais. E isso aqui, ó, agora a gente sabe que está certo, né? Beleza? Então vamos lá. A segunda parte do exercício é distribuir, né, os lucros aqui entre cada uma das metragens. Então olha só, com 30% de lucro, a gente vendeu o quê? Com 30% de lucro, a gente vendeu 40 metros e custou quanto? Custou R$ 320. Beleza. Vamos ver quanto que a gente lucrou com isso? Então, olha só. Se a gente lembrar lá da aula de acréscimos e descontos, o que que a gente tinha que fazer? Bom, 30%, transformando para a parte decimal é a mesma coisa que 0,3, certo? Então a gente tem o tudo, certo? Que é o nosso preço original, mais quem? Mais o acréscimo do lucro, que são os 30%, que é a mesma coisa que 0,3. Vezes quem? Tudo isso daqui vezes o preço original, que é o 320. Se tu fosse fazendo uma calculadora, tu usaria isso daqui, 1,3 vezes 320 e beleza, né? Tá feito. Como a gente não tem uma calculadora aqui, o que que a gente faz, né? A gente vai transformar esse 1,3 em quê? Em 130%. Por que 130%? 130%, né? Porque é a mesma coisa do que essa taxinha que a gente encontrou aqui, 1,3. 1,3 é a mesma coisa que 130 sobre 100, que é a mesma coisa do que
130%, beleza? Isso aqui a gente multiplica quem? Multiplica o 320. Cortando esse zero aqui com esse zero aqui, esse zero aqui com esse zero aqui, nós chegamos em 13 vezes o 320. Então, se fosse, né? Se fosse vezes 10, daria quanto? Se fosse 32 vezes 10, daria 320. Mais, né, 3 vezes o 32, que vale 96, a gente ficaria com o quê? A gente ficaria com 320 mais 96, o que resulta em R$416. Beleza, então a gente ganhou aqui, né, na venda R$416. Beleza. Vamos acelerar então? Vamos lá. Quando a gente vendeu lá os 50 metros de tecido, a gente vendeu com que taxa de lucro? Nós vendemos com 10% de lucro, certo? 10% de lucro, então nós temos 10% de lucro em 50 metros, que me custaram quanto inicialmente? Que me custaram inicialmente R$400. Então vamos lá, como a gente já viu aqui, né, é o mesmo procedimento. Nós temos o 1 mais quem? Mais a taxa decimal de 10%. Quanto que é a taxa decimal de 10%? 10 por 100, corta, 1 por 10, 0,1. 1 mais 0,1 vezes os 400, ou seja, 1,1 vezes 400 para tu fazer na tua calculadora. Ou então, como a gente vai fazer na mão, 110% que multiplica os 400. Isso aqui vai ser igual a, corta os zeros, corta esses zeros aqui, 110 vezes 4 nos resulta em 440, que é o preço final, né, do quanto a gente, o preço da venda com o lucro. E lá no final, a gente vai vender com 0% de lucro, quanto? 10 metros, que me custaram quanto? 10 metros que me custaram R$80, Então, quanto que dá isso aqui no final, gente? Como eu não lucrei nada, o quanto que eu vou vender vai ser justamente pelos 80. Então, repara, quanto que foi, né, toda a renda dessa venda de tecidos que o cara tem? Primeira coisa lá, com 30% foi esse 416. Depois, com 10%, 440. E lá no final, sem lucro, 80. Então, o que a gente tem que fazer aqui é o quê? O 416 mais quem? Mais o 440 mais quem? Mais o 80. E tudo isso daqui a gente vai dividir pelo quê, gente? Tudo isso daqui a gente vai dividir pelo nosso preço original, por quanto que eu paguei por essa coisa toda. Eu paguei R$800 por todo o tecido. Vamos lá então? Então, olha só. 440 mais esse 80, mais, né, tudo que a gente encontrou aqui. Para a gente fazer essa conta de um jeito de cabeça bastante fácil aqui, é só a gente pensar, né? O 400 mais o 400 dá 800, mais o 80 dá quanto? Dá 880. Mais quem que eu deixei para trás? Mais o 16, mais os 40 que eu também deixei para trás aqui. Tá? Eu faço essas contas assim só para simplificar o procedimento de análise na minha cabeça. Então, olha só, 880 mais 40 dá quanto? Dá 920. 920 mais 16, 936. Tudo isso daqui dividido por 800, ok? Então, olha só, gente, agora o que a gente quer chegar aqui no finalzinho para acabar esse exercício, que é bastante longo, como a gente pôde ver, o que a gente precisa fazer? Simplesmente é dividir por 8 em cima e embaixo, vocês concordam comigo? Como eu quero chegar num percentual aqui, basicamente o que eu preciso lá no final do meu exercício é ter 100 embaixo, certo? Se eu quero ter esse 100 embaixo, eu divido em cima e embaixo por 8. E se a gente dividir, né, o 936 por 8, quanto é que vai dar? Vamos fazer essa conta aqui rapidinho. 936, eu vou fazer até em azul para a gente não estragar um pouco aqui a nossa folha. Fazendo a folha anterior aqui. Fazendo a folha anterior. 936 dividido por 8 vai nos restar
1 vezes o 8, que vai dar 8. Tira aqui, sobra 1, desce o 3, vai 1 mais uma vez. Vem o 8, sobrou quanto? Sobrou 5, né? 13 menos 8, 5. Cai o 6, vai ficar quanto? Né? Se for 5 vezes 8 dá 40, 6 vezes 8 dá 48, 7 vezes 8 dá 56. Então a gente chegou em exatamente 117. Quanto é que deu essa coisa toda aqui? 117. E a gente sabe que 117 sobre 100 é 117%. O que tu tem que tomar cuidado? O exercício perguntou quanto que foi o quê? O lucro dele. 100% é o que eu já tinha. Então, quanto que é o meu lucro? O meu lucro vai ser, obrigatoriamente, 17%. Por que 17%? Que é os 100% iniciais que eu tinha, menos, o 117% do preço final, menos, né, o 100% que eu tinha lá no começo. Ok, gente? Então isso aqui é só para vocês verem como um exercício de porcentagem pode ficar bastante grande, certo? Então, gente, muito obrigado por ter assistido essa aula, espero que vocês tenham entendido bem. Esse exercício é um exercício bastante mais difícil que os anteriores e, enfim, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um abraço e até logo!